Olá, bom dia! Está começando mais um programa Questões. Hoje vamos falar sobre os conselhos. Os conselhos que elaboram, que discutem políticas públicas para a melhoria da qualidade de vida. Me parece que essa é a finalidade última, né, dos conselhos. Os conselhos às vezes não funcionam bem, tem pouca participação, tanto do poder público ou da população de modo geral. Enfim, talvez isso não seja a realidade em todos os lugares, mas o conselho é algo muito importante e por isso a gente traz essa discussão hoje. Como surge essa proposta de conselho? Quando surge e ela surge com qual finalidade, qual objetivo? A proposta de organização de conselhos, seja no nível municipal ou estadual ou mesmo federal, que discutam as políticas públicas e que participem do processo de elaboração e fiscalizem também a execução das políticas públicas, ela é muito antiga no Brasil. Ela data no mínimo de 1925, mas é com a Constituição Federal, a atual Constituição de 1988, que nós temos, de fato, a legislação sobre os conselhos municipais, estaduais, a partir de uma ideia de cogestão, ou seja, as políticas públicas deveriam ser geridas não apenas pelo Poder Executivo, nas suas várias esferas, mas pela sociedade civil. Então, a Constituição de 88, ela indicou, através do capítulo da administração pública, né, possibilitou essa abertura. É óbvio que posteriormente foi surgindo os primeiros conselhos. E um deles, eu acho que o pioneiro, né, é o Conselho de Saúde. Através da política pública nacional do SUS, a criação do Sistema Único de Saúde, essa própria lei federal, ela obrigou, de certa maneira, né, que a criação do Conselho Municipal de Saúde. A partir de então surgiram vários conselhos, né? Nessa mesma época, na década de 90, criou-se o Conselho da Criança e Adolescente, que foi através do Estatuto da Criança e Adolescente, também previu a criação dos conselhos municipais, e assim sucessivamente. E como se cria, como se determina assim, a criação de um conselho? Ou a necessidade de criação de um conselho? A lei municipal, né, ela coloca a formação de um conselho, no caso do Conselho do Idoso, no caso do Conselho Antidrogas, uma forma de suscitar a participação da população exatamente naquilo que o Zé Heleno colocou, que é estar formulando, fiscalizando a execução das políticas que são pré-estabelecidas ou que se tornam necessárias a essa comunidade. É muito importante que todos os municípios tenham essa consciência de que o Conselho ele é um colaborador para a execução das políticas e que a população ela é extremamente responsável nesse fato das políticas estarem sendo executadas de maneira correta ou não, de acordo com as suas necessidades ou não. O espaço do Conselho é esse, é o local onde o Executivo e a sociedade civil têm um espaço próprio para poder fazer debates, para poder discutir, para poder sentir as necessidades da população e, a partir daí, oferecer as políticas, oferecer os serviços que são necessários a ela. Participar de um conselho é efetivar a cidadania, é participar do controle social, que é o que a democracia traz para a gente, né? Viver num país democrático significa não só colocar alguém para nos representar, mas também fiscalizar o que essa pessoa está fazendo. E esse é o papel do Conselho, fiscalizar o que essa secretaria, no caso a Secretaria de Saúde, tem feito em prol da população. Aqui no Conselho é que são realmente decididas todas as ações que a Secretaria deve tomar. A ferramenta que dá sustentação orgânica para o SUS, ela passa principalmente pela discussão com a sociedade. Que vê a ansiedade, você pode ter visto, como você deve ter visto ali, o povo se manifestando. O que está pegando no calo dele lá onde que ele mora.
né? E isso o gestor tem condições de estar analisando, vendo e propondo as possibilidades. Tem limite, assim, por exemplo, todo município tem que ter X conselhos, porque se tratando de políticas públicas não tem. Você tem áreas temáticas, mas me parece que não tem a ver, não há limite para conselhos. Né, Sil, tem limites? Explica como é que funciona isso. Na verdade é o seguinte, conforme o tamanho do município, no Sim. caso especificamente da assistência social, você tem um município de pequeno, de médio e grande porte. Certo. Então tem município, por lei, ele não tem necessidade de ter todos os conselhos devido ao seu tamanho e à sua população a ser atendida pela política. Entendi. Então, o município pequeno, tipo Leandro Ferreira, por exemplo, ele hoje está na gestão básica da assistência social, ou seja, está na gestão inicial. Certo. Então, ele tem que ter um conselho somente de criança e adolescente, conselho tutelar e da assistência social. Né? E saúde e educação já diferenciada. Fala assim, mais especificamente do campo de antidrogas, juventude, da mulher, do idoso, não tem necessidade. No caso específico da assistência social, né, o município tem que estar, para ter todos os conselhos obrigatoriamente, ele tem que estar na gestão plena. E para estar na gestão plena, ele é de médio ou grande porte. Mas eu penso que é importante assim, dizer que não é uma legislação que impeça o município de ter conselhos, e de que a realidade de cada município ela também vai dizer da necessidade dos conselhos. Por exemplo, um município que seja de pequeno porte, mas que esteja vivendo uma questão específica em relação às mulheres, né, pensando aqui numa hipótese ou numa situação fictícia, então naquele município, porque há ali uma organização maior das mulheres, pode ser criado o Conselho das Mulheres. Sim. E há municípios maiores em que o Conselho da Mulher ou não existe ou não tem uma... Ou efetivamente não esteja funcionando, né? Às vezes ele existe pro forma, mas ele de fato não funciona. Então, depende da realidade do município e da capacidade de organização da sociedade civil. Eu penso que essa é a grande questão para a gente compreender os conselhos, né? Alguns conselhos existem porque foram criados por uma obrigatoriedade legal ou por uma indução do governo federal ou do governo estadual, mas de fato os conselhos eles retratam a capacidade de organização da sociedade civil. Joia. Nós vamos fazer um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta entendendo melhor o funcionamento de um conselho. Rapidinho, até já. Eu sou Funédio Eng. Educação superior se faz com pesquisa, extensão e ensino de qualidade. A FUNED é parecida com a gente, preocupada com o futuro, realmente uma proposta coerente. Sou Funédio Eng. Muito bem, de volta na segunda parte do programa de hoje, conhecendo um pouco mais o papel dos conselhos, de conselhos de políticas públicas que existem em todos os municípios, né? Como é que funciona? Qual é a estrutura? Quais são as funções dos conselhos? Tem diferença, né? Tem conselhos que são executivos ou deliberativos, na verdade, né? Outros só consultivos. Quais são as diferenças? Bom, os conselhos devem ser
consultivos e deliberativos. Logicamente, dependendo da realidade de cada município e de cada área, de cada forma de organização também, nós temos conselhos diferentes. Mas se nós tomarmos a legislação, e a Constituição Federal de 88 e a política que criou os conselhos municipais, a ideia da cogestão, os conselhos devem ser deliberativos, eles devem deliberar juntamente com o poder público, eles não devem apenas ser consultivos, embora nós tenhamos... Só para ficar, às vezes, não é tão claro, tomar a decisão, que a decisão seja encaminhada. Exato, eles devem tomar as decisões juntamente com o poder público e, inclusive, alguns conselhos se organizam de forma que as decisões dos conselhos são, de fato, elas se transformam em leis, ou seja, elas têm um caráter de resolução que depois se transforma em legislação e definem, né, as políticas públicas do município. E isto é uma... Esta é uma prerrogativa dos conselhos. Agora, a estrutura dos conselhos, ela depende também da história de cada município, da forma como cada município foi se organizando. Por exemplo, o Conselho Municipal de Educação, ele foi criado em Divinópolis a partir de um seminário realizado por diversos órgãos da sociedade civil em 1993. Mas até começar a se organizar, porque aí nós precisávamos que esse conselho se transformasse em lei. Isso demorou um tempo. E depois disso feito, nós ainda demoramos muito tempo no sentido, ou gastamos muito tempo no sentido de conseguir organizar as representações desse conselho, que não é simplesmente paritário. No caso do Conselho Municipal de Educação, ele tem representação dos gestores, dos usuários, dos trabalhadores em educação e do poder público. E essa realidade, ela é diferente um pouco na saúde, diferente um pouco nas demais áreas, né? Não é a mesma em todas as áreas das políticas públicas. Sim. Bom, já o Conselho de Saúde, ele pela legislação, ele é paritário, ele deve ser paritário. O que é ser paritário? O número de conselheiros, vou dar o exemplo de Divinópolis, né? Nós somos 24 conselheiros. Então, 50% necessariamente tem que ser usuário. Aí eu até faço uma reflexão que todos somos usuários. Mas tem que ser de pessoas que não estejam ocupando o espaço nem de trabalhador, nem de gestor e nem de prestador. Então, esses são os usuários. Então, 50% é usuário, 25% é trabalhador do SUS e 25%, essas vagas são divididas entre o governo e os prestadores de serviço, que são, no caso aqui em Divinópolis, são os hospitais, né, que ocupam as vagas hoje, são os hospitais que ocupam essas vagas dos prestadores. Essa forma de organização é muito significativo no sentido de que quem tenha maior número de votos lá dentro do Conselho é justamente a população. Sim. E ela é o foco de todas as ações deveria ser o foco de todas as ações dentro do Conselho. E a nossa função é exatamente a gente estar aprovando ou não aprovando as políticas que vão ser implementadas, fiscalizando as que estão sendo implementadas para ver se elas estão sendo executadas de forma adequada às necessidades do serviço dos usuários. E também a formulação, quer dizer, as demandas que a população leva ao Conselho. Lá é a instância de diálogo. Agora eu fiquei pensando por exemplo, você tem participação das pessoas dos representantes do SUS. Tanto essas políticas, elas também interferem sobre os órgãos ou das empresas privadas? Vou dar um exemplo da educação. A política pública de educação, na verdade, quando é pública é tudo. Ou seja, engloba também sobre as escolas privadas. Elas têm que obedecer a esses encaminhamentos. Deveria, ou precisar, é preciso que seja assim, mas esta é
esta é uma utopia, né? Ou seja, que nós precisamos perseguir, tanto no caso da saúde, da educação e de todas as demais áreas. Ou seja, a ideia de que os prestadores ou aqueles que exploram algum órgão da iniciativa privada, oferecendo seja saúde, educação ou qualquer outro serviço, precisa ser gerido pelo poder público, precisa ser inspecionado, acompanhado pelo poder público. Nós temos uma legislação, no caso específico da educação, de 96, que diz que o poder público deve regulamentar a educação privada, né? Mas hoje ainda é uma campanha do movimento sindical e de outros órgãos da sociedade civil, foi inclusive objeto de discussão na Conferência Nacional de Educação do ano passado, a questão da regulamentação do artigo 67 da LDB, que é de 96, que diz justamente isso. Infelizmente, assim, a nossa história, né, aí é algo que nós só podemos entender compreendendo a história do país e a forma como a gente vem se organizando ou sendo organizado ao longo dos anos, faz com que ainda seja muito difícil o poder público, os poderes públicos de forma geral, conseguirem inspecionar e regulamentar a iniciativa privada. Por exemplo, saúde, educação e outros serviços básicos, eu defendo que deveriam ser públicos, né, uma vez que isso é direito básico de toda a população, mas ainda estamos distante disso na prática. Eu penso assim, porque eu, aprendendo a delegar, eu vou levar todos os problemas do bairro até a direção, né? E por aí a gente vai discutir para ter melhoramentos sobre o que acontece do certo e o errado. Com relação ao Conselho de Geração de Emprego e Renda, é uma coisa interessante. Ele é tripartite. Então você tem trabalhador, né? Você tem governo e tem empregador. Né? Então ele é muito rico, porque é uma discussão, da verdade, do empresário com o trabalhador, né? Em termos das demandas que ele precisa para inserir no mercado de trabalho, e o governo fazendo a interface entre empregador e trabalhador. Quando você levanta as demandas para a colocação, geração de emprego e renda no município, o empresariado está focado na sua necessidade. Certo. E o trabalhador da mesma forma, e o governo da mesma forma. Quer dizer, o importante, o objetivo... É o diálogo para encontrar... Para quê? Para você sanar, né, as deficiências de emprego, de mão de obra especializada no mercado. A gente vai também agora mais uma vez para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta, rapidinho. O ponto de cultura é uma nova visão, uma nova visão, uma nova visão, uma nova visão. A integração de várias culturas. Aprender e multiplicar. É um espaço de livre expressão. Participe conosco dessa revolução. Eu disse uma nova visão, uma nova visão, uma nova visão, uma nova visão. O microfone, meu megafone, passando de uma pra estéreo a sua compreensão. Minha filha, vamos logo, tá vendo que eu tô com pressa? O senhor quer mais uma sacolinha? Uma não, duas, tá vendo que vai rasgar tudo na rua comigo? Mas papai, usa minha sacolinha. Minha professora disse que ela não machuca a natureza. Você sabia que uma sacolinha demora mais de 100 anos para se decompor? Use sacolas retornáveis e ajude a salvar o futuro do nosso planeta. Minha filha é tão inteligente.
Muito bem, de volta na terceira parte do programa de hoje. Estamos falando sobre os conselhos para elaboração, acompanhamento e discussão de políticas públicas. Acho que agora a gente poderia falar quanto à participação, né? Que colabora, o que a gente pode apontar, assim, o que facilita e o que dificulta a uma melhor participação de todos esses envolvidos. A participação nos conselhos, ela é um desafio, né? Ou seja, nós não temos na história de Divinópolis e da maioria dos municípios brasileiros uma tradição de conselhos municipais que sejam de fato participativos, nos quais a população se envolva de fato. E compreender esse processo é compreender o processo histórico, né, da sociedade brasileira. Eu dizia no início da ausência de uma sociedade civil organizada, ou de uma organização civil forte no seio do movimento popular, para que as pessoas, para que cada cidadão se perceba como membro do Estado em que está, né? Porque, na verdade, eu creio que esta é o grande desafio. Se eu sou cidadão, eu sou membro e, de alguma forma, sou responsável pelo Estado divinopolitano, pelo Estado mineiro, pelo Estado nacional. Agora, para que o sujeito perceba isso, ele precisa se formar, né? Ele precisa ser educado para isso. E esse processo de educação, ele passa pelas instituições educacionais oficialmente, ou seja, pela escola, mas passa também pelas igrejas, pelo movimento sindical, pelo movimento popular, né? Para que a gente possa para que as pessoas possam se organizar e perceber, olha, eu tenho responsabilidade diante da organização da minha cidade. E aí eu vou buscar as informações, porque a questão da informação a falta de informação é um outro dificultador também. Eu vou buscar informações, vou saber como se organiza, ou quais as possibilidades de organização para interferir nas políticas públicas do meu município, e vou participar desse processo. Olha, isso se deve à pouca cultura de participação popular, né? Nós estamos acostumados a delegar poderes para os políticos, né? E para direcionar a nossa vida. Eu acho que isso tem que mudar, né? As pessoas têm que entender que esses espaços eles foram conquistados com muita luta, né, passadas, com a abertura da redemocratização do país, né? E foi criando esses espaços para que a gente ocupe, porque a gente nota que onde tem a participação popular, a política, né, para aquele segmento, ela avança, né? Então nós temos que parar de delegar poderes para os nossos políticos, né, para poder decidir sobre a nossa vida. E eu penso que o cidadão olha para o conselho, vê aquele conselho consolidado e entrega essa tarefa para quem governa a cidade, né? Ou seja, então, essa tarefa é de quem está governando a cidade, ela não é minha mais. O cidadão não percebe mais como responsável por essa tarefa. E a partir daí ele não percebe que o conselho é aquele espaço em que ele pode e deve estar. E, infelizmente, é preciso reconhecer também que a nossa história ela é marcada pelo clientelismo, pelo fisiologismo, e muitas vezes quem assume o poder executivo, quem assume os governos, se beneficia do fato de a população não participar efetivamente dos conselhos. Eu gostaria só de acrescentar assim, que quando se fala de esvaziamento dos conselhos, né, da presença, e aí eu gostaria de ressaltar, não é só a ausência dos usuários, mas também de segmentos como trabalhadores, que também deveriam estar presentes nos conselhos, porque estarão discutindo as políticas que estão referentes a eles, né, na questão da saúde, na questão da educação. Os trabalhadores da educação, os trabalhadores de saúde deveriam estar mais presentes nos conselhos, porque vão estar discutindo as políticas que eles irão executar. Exato. E aí é uma questão. E aí eu acho que vem uma palavra muito simples, que é a cidadania. Muito simples e complexa, né? Que eu posso ver uma situação, fazer uma análise crítica da sociedade que eu vivo, e posso ter duas opções. Ou passar para o fazer, quer dizer, eu vou tentar modificar isso por meio de um meio legítimo, que é a participação social, ou eu posso ficar só na crítica, numa crítica vazia,
que está tudo perdido, não tem jeito, não adianta, é desse jeito mesmo, não adianta mudar nada, nós não conseguiríamos mudar nada. E quando a gente faz uma análise histórica, foi exatamente uma sociedade organizada, uma sociedade que não compactuou com o que estava, com o modelo que estava vigente, que fez a modificação. Então, o que está faltando hoje para poder ter essa consolidação é a participação efetiva da sociedade, não assim vindo brigar quando estão doentes. Você discute quando você não precisa da saúde, porque aí você está num equilíbrio emocional, você está em condições adequadas de propor aquilo que te machucou, aquilo que foi estranho à sua concepção de qualidade de vida. Então, você até mesmo está fazendo convite para ela estar participando da reunião, que é mensalmente, né? A última quarta-feira de todo mês, para estar conhecendo, para estar reivindicando, né? Para estar dando sugestões, até mesmo para o bom andamento da saúde em nosso município. Ainda vejo que, com todas as dificuldades, nós tivemos grandes avanços. Principalmente no caso específico de Divinópolis, para citar assim, somente 2 conselhos, o Conselho de Assistência Social. Você nunca vê esse conselho esvaziado, porque as entidades, as instituições dependem da participação do conselho para ter entendido as suas indicações, né? Então eles lutam, discutem, né? Baixam a resolução, cobram do governo. É a mesma coisa com o Conselho de Criança e Adolescente, né? As questões da criança e adolescente das cidades são muito sérias. Então a participação é muito... A FARC está participando aí, ela vê lá, né, as discussões acaloradas que existem, né, da responsabilidade do conselheiro em repassar recurso, como vai ser utilizado o recurso, da Secretaria de Assistência Social ir lá e verificar, fazer o controle social da aplicação daquele recurso. Então, assim, eu vejo que houve um grande avanço. Com toda dificuldade, ainda houve um grande avanço. Esses recursos, né, captados por nós, através do nosso dinheiro, nosso bolso, a gente delega para que os políticos administram. E aí que está o X da questão, a importância, ou seja, a boa administração dos recursos públicos, a boa administração. Para isso, nós temos que estar presentes, nós temos que estar fiscalizando, né? Talvez haja, a gente falava disso no intervalo, uma certa desconfiança de que, olha, eu vou participar, mas eu vou lá, participo da discussão, né, perco o meu tempo discutindo e depois não vira nada. Isso é um fato, assim, é muito comum as pessoas irem. Infelizmente não é muito comum porque não são muitas pessoas que vão, mas é comum, assim, as pessoas que vão a uma reunião de um conselho e participa daquela reunião e vai na reunião já esperando que ali seja tomada uma decisão e seja solucionado um determinado problema. Infelizmente as coisas não caminham assim, nem sempre os conselhos conseguem deliberar. Aí tem essa ideia mesmo da perda de tempo, eu estou aqui perdendo o meu tempo. Tem uma outra questão também, assim, os conselheiros, né, e mesmo os conselheiros que não são ligados ao governo, por exemplo, eu sou conselheiro municipal de educação e eu fui eleito pelos trabalhadores, represento os trabalhadores no conselho. É muito comum as pessoas verem os conselheiros como alguém que está ali representando o governo. Este é um outro problema muito grande também, assim. A sociedade civil ainda não consegue ver os conselhos como um órgão que não é de governo, mas um órgão de Estado. A sociedade civil não consegue perceber os conselhos assim, e eu penso que a maioria dos governos também não conseguem ainda perceber o conselho de fato como um órgão de Estado. E aí eu tenho que dar razão ao cidadão que não acredita no Conselho X, ou mesmo em mim como conselheiro, por exemplo, que estou ali como representante dos trabalhadores. Tá certo. Muito obrigado, né, a todos vocês. A discussão é longa, um programa muito pouco, né, mas eu agradeço. Bom, convido você a participar também do programa, né? Pode ser por e-mail, pode ser pelo Twitter, pode ser pelo Facebook. E se você não perdeu um trecho do programa de hoje ou não assistiu os outros programas, pode assisti-lo pelo blog do programa Questões, né? Lá estão todos os programas na íntegra, da mesma forma que vai para o ar aqui na TV Alterosa. Então, um abraço, boa semana e até domingo que vem. Tchau.